Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu quero fazer um vídeo bem interessante que eu estava esperando tempos para fazer aqui com vocês. Era justamente uma comparação do iPad Pro. Se você já está vendo esse vídeo aí, acompanhe outros vídeos aqui no canal que eu já fiz. Eu já fiz um vídeo falando da minha experiência com o iPad Pro. Já fiz aqui alguns conteúdos sobre também esse tablet da Apple que é sensacional, e hoje eu quero fazer um comparativo, gente, do iPad Pro, né, na parte estética, na parte de design aqui, não na parte basicamente de sistemas. Hoje eu quero fazer um comparativo na parte estética do iPad Pro com um MacBook Pro, pessoal. Então, o MacBook que eu tenho aqui, vou até deixar aqui um pouquinho de lado, o MacBook que eu tenho para vocês, para mostrar aqui, é o MacBook Pro de 13 polegadas. É o MacBook Pro de 13 polegadas. Vou deixar ele um pouquinho assim. E nós já vamos começar o comparativo logo de uma vez, para não ficar aqui enrolando muito. Vamos lá, esse aqui é o MacBook Pro de 13 polegadas Retina, do ano 2015, é isso mesmo. E olha, a comparação aqui com o iPad, na questão do tamanho, vou deixar aqui mais ou menos na mesma posição. Olha a comparação do iPad com o MacBook. Esse MacBook ele tem 13 polegadas e o iPad Pro ele tem 11. Então, para vocês verem a diferença de 11 para 13, né, pessoal? Como é que tem muita diferença aqui, como vocês podem ver. Eu coloquei o iPad com o Magic Keyboard porque, na verdade, é uma comparação para deixar um pouco mais equiparado aqui esse vídeo, porque se eu deixar o seu tablet comparar com o MacBook não vai fazer muito sentido, né, pessoal? Então aqui, esse aqui é o iPad com Magic Keyboard e aqui embaixo é o MacBook. Na parte de baixo do iPad nós temos só a capa normal, né? Então, a capa normal, nós temos as saídas aqui, ó, como vocês podem ver, uma saída USB-C. E aqui também tem uma entrada de carregamento, você pode carregar o seu iPad Pro através dessa entrada aqui, o que libera espaço para mais um USB-C aí para você conectar aí, um hub e conectar outros dispositivos. Aqui no iPad, basicamente, nós temos aquele clássico tipo da abertura aqui, onde você pode puxar com a mão. E aí nós temos aqui também o símbolo do MacBook Pro, aqueles pezinhos onde ele fica guardado. Aqui fazendo um comparativo do iPad com Magic Keyboard com relação ao MacBook, olha a diferença que eles têm, né? Principalmente na parte do tamanho. Vou tentar deixar aqui mais ou menos equiparadas as duas telas. Aqui nós temos uma tela Retina, aqui também nós temos uma tela Retina, mas tem uma diferença justamente no tamanho. Olha a diferença aqui, ó, que eu consigo colocar, quantos dedos? Mais ou menos 4 dedos de diferença do iPad com o Magic Keyboard. O teclado do Magic Keyboard, ele é bem parecido com os gestos do MacBook, tá? Bem parecido com os gestos do MacBook. E deixa a experiência bem fluida mesmo, tá? Mas eu não vou falar muito aqui de software, não. Eu quero mostrar mais a parte de design estética, tá? Então aqui nós temos um teclado do estilo tesoura, que na verdade foram os teclados utilizados aí pela Apple de 2021 para cá, me parece, porque os teclados borboleta tinham dado muito problema. E aqui, que eles começaram a adotar em 2016, e aqui é um pouco antes de 2016, talvez foi o último MacBook que tinha esse teclado do estilo tesoura. Então eles têm uma semelhança aqui na forma de como você lida com eles, olha, a forma de como você digita, né, de como você mostra aqui as funções, mas no MacBook você tem as teclas de funções, tá? De ligar, desligar, volume, brilho, reprodução. No iPad você não tem. Então aqui só queria mostrar um pouquinho esse vídeo para vocês. E aí, qual que vocês gostariam mais de ter? Um MacBook ou um iPad com Magic Keyboard? Eu particularmente, pessoal, eu queria muito ter um MacBook, sabe? Esse aqui são as entradas dele, tem a entrada HDMI. O iPad ele é bem mais enxuto, ele tem só a entrada USB-C e acabou. Eu queria muito ter mais um MacBook, confesso para vocês há alguns tempos atrás, mas eu confesso que a portabilidade do iPad Pro é algo assim absurdo, gente, absurdo, né? Absurdo. Olha isso aqui, olha o tamanho disso aqui, é muito pequeno, principalmente quando você, né, abre o notebook. Por exemplo, se você for abrir aqui o MacBook, ele é mais prático. O Magic Keyboard você tem que fazer também essa abertura dessa forma assim. Mas a praticidade, gente, que esse iPad ele tem, ele é
Ele é absurda demais, é tipo assim, o peso do MacBook, né? Aqui nós temos mais ou menos 1,3 kg, 1,4 kg. Agora, se você for pegar o peso do iPad com o Magic Keyboard, nem se compara, gente. Aqui deve ter mais ou menos umas 800 gramas, 900 gramas mais ou menos. Por aí. No máximo, talvez 1 kg. Isso é prático demais, dá pra você levar em qualquer lugar. Só que aquela coisa, o iPad, ele substitui um MacBook, assim, em termos mais gerais. Na verdade, o iPad, ele não substitui um MacBook. O iPad, eu sempre costumo falar o seguinte, o iPad, ele é iPad e o MacBook, ele é MacBook. Ou seja, as funções que o MacBook faz são muito boas. E as funções que um iPad faz são muito boas também. O que aproxima o iPad do MacBook é justamente esse tecladinho aqui do Magic Keyboard. Porque se você não tiver um Magic Keyboard, cara, não tem nem como falar que um iPad substitui o notebook. Porque se você não tiver os acessórios, não vai adiantar. Não vai adiantar mesmo, né? Então, o que faz ele ser bem próximo é essa experiência do Magic Keyboard. Porque agora eu tenho um teclado, sabe? Eu tenho um iPad, eu tenho um teclado. E funções que se assemelham cada vez mais de um MacBook. Chegando às funções do Stage Manager e várias outras aí, como multitarefas no iPad Pro com chip M1 e também no iPad Air com chip M1, isso vai ficar muito, muito, muito bom de se falar. O iPad, ele está quase chegando em um notebook. Só que a gente tem que entender ainda que o iPad, ele não é um notebook. Você pode comparar algumas funções, você pode comparar. Mas o iPad, ele não é um MacBook. Ele se assemelha a um MacBook quando você utiliza o Magic Keyboard. Mas o iPad, a proposta dele é você utilizar com uma mão, você utilizar com a Apple Pencil, eu não estou com a Apple Pencil aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês, mas para você utilizar com a Apple Pencil e ter inúmeras possibilidades. Eu acho que no futuro, pessoal, esse iPad, ele vai substituir o MacBook na maioria das partes. Não vai ser totalmente. Ou talvez um dia a Apple pode só fabricar iPad e acessórios que vão potencializar a experiência do usuário. O que acontece? O iPad ainda está muito engessado em algumas funções que se assemelham de notebooks, né? Então você tem que dar muita volta para você fazer talvez o que um MacBook faria. O iPad ele está se parecendo cada vez mais com um MacBook, porque as suas funções elas estão ficando cada vez mais parecidas.